Era uma vez um leão que queria ser leão. Só que para continuar sobrevivendo, ele precisou ser macaco. Não, pera. Eu sei que tá meio confuso, mas eu já vou explicar direitinho essa história. Roda a vinheta. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. E a história que eu venho trazer para vocês hoje tem muito a ver com essa pequena fábula que eu contei agora há pouquinho no começo, porque tem muito a ver comigo, com uma passagem especial da minha vida, mas essa história ficou na minha cabeça para sempre. Eu morava na minha cidade e queria muito ir embora de lá. Muito. E eu comecei a tentar outras oportunidades profissionais. Eu já era repórter e eu queria ir para uma TV maior, mais estruturada, e tentei fazer isso na minha cidade. E não tive essa oportunidade. Além de tudo, eu estava num horário muito ruim de trabalho. Eles me fixaram à noite apenas. Eu entrava às 7 horas da noite e sabia, sabe lá Deus que horas, sem ganhar um tostão de hora extra. Isso é história para um outro vídeo. Mas eu estava muito insatisfeito. Muito, muito. E são as insatisfações que movem a gente, né? O que eu fiz? Comecei a procurar emprego enlouquecidamente. Acabei não indo para outros estados, mas dentro do estado de São Paulo, eu estava em Santos, eu fui para o interior. Várias pessoas falaram sobre o interior e eu comecei a procurar no interior, em afiliadas da TV Globo, que eu achava que era a TV estruturada pela qual eu precisava passar. Já tinha tentado São Paulo, tinha tentado todas as emissoras, eu já tinha ido à Band, eu tinha ido à Rede TV, eu tinha ido à Globo, eu tinha ido à Gazeta, eu tinha ido à TV Cultura. Eu tentei todas as televisões. Era isso que eu queria, era a reportagem que me atraía dentro do jornalismo, então eu fiz toda essa peregrinação. Até que eu consegui. Consegui um trabalho muito legal numa afiliada da Globo no interior de São Paulo e comecei então a me organizar para ir embora. Uma das providências que eu tomei foi voltar no meu médico, no meu endocrinologista, que era uma pessoa incrível, e marquei uma consulta. Quem ficava na recepção era a esposa dele. E conversava muito com a esposa dele, a Lu, que era um papo ótimo. Uma pessoa inteligente, bem-humorada, engraçada, enfim. E aí eu cheguei lá, ela me perguntou como é que eu estava, eu falei, olha, provavelmente essa é uma das minhas últimas consultas, eu posso até voltar aqui, mas vão ser consultas mais espaçadas, porque eu vou mudar de cidade. Eu vou mudar para o interior do estado de São Paulo e as minhas vindas aqui ao Dr. Fernando não vão ser tão frequentes. E ela falou, mas por que você está indo embora? E aí eu contei para ela da minha insatisfação, que eu procurei vários lugares, outros lugares que eu considerava a próxima etapa da minha carreira profissional como jornalista e naquele momento como repórter, e que eu não tive nenhum sucesso nos lugares em que eu tinha ido até então, principalmente na cidade. Até porque, naquela época principalmente, não havia muitos lugares para trabalhar com o que eu queria trabalhar. E aí, conversando com a Lu, ela falou, essa tua história está me lembrando a história do leão. Eu falei, história do leão? Ela falou, vou te contar. Como eu quero contar ela na sequência, sem ficar me perdendo muito, eu vou ler para vocês, porque eu até publiquei no meu Instagram pessoal há um bom tempo. Quem quiser eu mando depois, ou boto aqui talvez o link, não sei se dá para colocar na comunidade o link da página, ou entra lá no @CelsoBandarra e vai estar lá no feed, nas publicações, o desenhinho lá de um leão e de um macaco. E eu vou ler para vocês então para ficar mais enxuta essa história toda. Era uma vez um leão em busca de emprego. Bateu na porta de um circo, nada. De outro, nada também. No terceiro circo, a mesma coisa. Mesmo desanimado,
ele decidiu tentar mais uma vez. Quando chegou ao quarto circo, o dono do lugar falou o seguinte para ele: olha, seu leão, eu não tenho vaga de leão, mas tenho vaga de macaco. Você veste a fantasia de macaco e fica sendo o macaco do circo. Desempregado, o leão aceitou. Ficou anos e anos trabalhando como macaco. Até que o leão oficial do circo morreu. O leão, que até então se vestia de macaco, pensou: pô, agora finalmente vai chegar a minha vez. Vou deixar de fingir que eu sou macaco e assumir o posto de leão, que é o que eu sou, que é o que eu quero ser. Aí ele foi conversar com o dono do circo, mas a resposta não foi boa. O dono do circo disse o seguinte para ele: leão, veja bem, aqui a gente te quer como macaco, não como leão. Você pode até ser leão de verdade, mas a gente só te quer aqui para ser macaco. Moral da história: se você é leão, vá atrás do seu lugar. Não aceite outro papel senão aquele que você quer viver. É você quem define onde quer estar e principalmente quem você quer ser. Gente, a hora que a Lu me contou essa historinha, essa fábula, aquilo fez tanto sentido para mim, porque ali eles me queriam de um jeito. Eles queriam aquele Celso que só trabalhava de noite, eles não queriam o Celso que batalhasse por outras chances, eles não queriam botar o Celso em nenhum outro lugar, eles não queriam botar o Celso em nenhum outro horário. E eu agradeço até hoje por esse castigo, porque foi um castigo, porque foi isso que me impulsionou para frente. Agora, essa história de que às vezes as pessoas querem que você seja uma coisa e você não é e não quer ser essa coisa porque você é outra, isso fez todo sentido para mim. Quem define o nosso papel é a gente. Não venha me dizer como eu quero ser. Você pode optar por não querer conviver comigo porque você não gosta da forma como eu sou. Agora, não queira impor o papel que eu vou viver na sua vida, o papel que eu vou desempenhar na sua história. Até porque, pior do que o outro querer é a gente se sujeitar. Né? Quando você se sujeita a isso, você está dizendo para os outros: olha, pode fazer o que você quiser comigo. É um pouco o tema daquele outro vídeo que eu já publiquei, da história das cerquinhas, da gente aprender a colocar as cercas. Mas esse, para mim particularmente, tem um significado, essa fábula, porque me pegou num momento profissional. Me pegou no momento em que eu sabia que eu podia ser o leão, que eu podia desempenhar o papel de leão, que eu era leão, mas me queriam vivendo um outro personagem. E eu não sou outro personagem, eu sou o que eu sou. Então eu acho que isso vale para todas as áreas da vida. Num relacionamento com amigos, num relacionamento amoroso, mas para mim, como casou uma coisa com outra, muito nas relações profissionais. Muito na forma como os outros querem, de certa forma, impor as coisas para você. E como a gente sabe que trabalha... Né? Por que o leão foi bater na porta de outros circos? Porque ele precisava trabalhar. E aí ele se sujeitou a trabalhar como macaco porque ele precisava de grana, porque ele precisava de dinheiro. Mas tem uma hora que o seu eu, que aquilo que você quer ser, aquilo emerge, aquilo sai do fundo da água e fala assim: chega, eu quero respirar. E foi isso que aconteceu. Essa história para mim passou a fazer muito sentido, eu tenho muito carinho por ela. Já contei para muitos amigos que estavam vivendo a mesma situação e tem um em especial que toda vez que a gente fala sobre profissão, sobre futuro, sobre carreira, ele fala: Celso, tá na hora de eu assumir o meu papel de leão porque estão me tratando como macaco. Gente, é isso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa história para mim é muito especial. Tá lá no meu Instagram pessoal, no @CelsoBandarra. Obrigado a vocês pela interação. Vocês são muito queridos e queridas comigo nas interações. Valeu mesmo.
Continuem curtindo, compartilhando. Ainda não dá para hypar, porque eu não tenho o número mínimo de seguidores, que se não me engano são 500 seguidores. Mas se tudo der certo e com a ajuda de vocês eu chego lá também. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. E até o próximo vídeo.